duas das maiores mentes militares da história. Dois exércitos gigantescos, duas invasões da Rússia, ambas terminando em derrota catastrófica. 1812. Napoleão Bonaparte lidera 600.000 homens para a Rússia. 6 meses depois, menos de 100.000 retornam. O restante, mortos, capturados ou desaparecidos. 1941. Adolf Hitler lança a Operação Barbarossa. 4 milhões de homens invadem a União Soviética. No inverno de 1942, o exército alemão está em plena retirada, tendo sofrido mais de 1 milhão de baixas. 2 séculos diferentes, 2 guerras diferentes, mas o mesmo assassino, o inverno russo. Mas eis o que os livros de história não contam. Não foi apenas o frio que derrotou esses exércitos. Os soldados russos enfrentaram as mesmas temperaturas brutais, as mesmas nevascas, as mesmas paisagens congeladas. Então, por que os russos sobreviveram enquanto os invasores pereceram? A resposta é um método de sobrevivência tão eficaz, tão profundamente enraizado na cultura russa, que tem sido usado há mais de 1000 anos. Um método que a ciência moderna só recentemente começou a compreender. Esta é a história de como o método russo de sobrevivência no inverno derrotou 2 dos maiores exércitos da história. Junho de 1812. O grande exército de Napoleão invade a Rússia. É o maior exército já reunido na história da Europa. 600.000 homens. Os melhores soldados do mundo. Napoleão espera uma vitória rápida. Ele planeja derrotar o exército russo em uma batalha decisiva, forçar um tratado de paz e retornar a Paris antes do inverno. Mas os russos se recusam a lutar. Eles recuam, incendeiam suas próprias aldeias, destroem os suprimentos de alimentos, levam Napoleão cada vez mais para o interior da Rússia. Em setembro, Napoleão chega a Moscou. A cidade está abandonada. Depois ela queima. Napoleão espera por uma rendição russa que nunca acontece. Em outubro, ele percebe seu erro e ordena a retirada. Então chega o inverno. Novembro de 1812. As temperaturas despencam para 20, 30 e, às vezes, 40 graus Fahrenheit. O grande armée começa a se desintegrar. Soldados morrem congelados enquanto dormem. Cavalos desmaiam e morrem aos milhares. A hipotermia dizima regimentos inteiros. Homens abandonam suas armas porque seus dedos congelados não conseguem segurá-las. Entretanto, as forças russas hostilizam a retirada. A cavalaria cosaca surge em meio às nevascas, ataca e desaparece. Eis o detalhe crucial. Os soldados russos estavam operando nas mesmas condições, as mesmas temperaturas, a mesma neve, o mesmo inverno rigoroso, mas eles não estavam morrendo. Oficiais franceses anotaram isso em seus diários. Um deles escreveu: "Os soldados russos parecem imunes ao frio que está nos matando. Eles se movem pela neve como se fosse verão. Como isso é possível?" Avancemos 129 anos. Junho de 1941. Hitler lança a Operação Barbarossa. 4 milhões de soldados alemães invadem a União Soviética. É a maior invasão militar da história da humanidade. Hitler, assim como Napoleão, espera uma vitória rápida. Seus generais planejam derrotar a União Soviética antes do inverno. Distribuem uniformes de verão. Não se preparam para o frio. A história se repete. Os soviéticos recuam, destroem infraestrutura, queimam plantações, levam os alemães para o interior da Rússia. Em dezembro, o exército alemão já está nos arredores de Moscou. Então, chega o inverno. O inverno de 1941-1942 foi um dos mais frios já registrados. As temperaturas chegaram a 40 graus Fahrenheit e, em alguns momentos, a valores ainda menores. O exército alemão, despreparado, começa a sofrer baixas catastróficas devido ao frio intenso. As armas congelam e não disparam. Os motores dos tanques não ligam. Os soldados desenvolvem queimaduras de frio em poucos minutos após a exposição ao frio.
Relatórios médicos descrevem homens com membros congelados que se estilhaçam como vidro. Mais de 100.000 soldados alemães sofrem de congelamento grave apenas no primeiro mês de inverno. Entretanto, os soldados soviéticos continuam a lutar eficazmente, lançam contra-ataques, operam em condições que paralisaram o exército alemão. Os comandantes alemães estão perplexos. Um general escreveu: "O soldado russo possui algum segredo de sobrevivência no inverno que não compreendemos. Eles funcionam em um frio que incapacita nossos homens." Então, qual era o segredo? O método russo de sobrevivência no inverno não era uma técnica isolada. Era um sistema completo, desenvolvido ao longo de séculos de vida em um dos climas mais rigorosos da Terra. Possuía 3 componentes principais. Componente 1. Vestuário adaptável. Os russos não usavam apenas roupas quentes. Eles usavam roupas adaptáveis que podiam ser ajustadas de acordo com o nível de atividade e a temperatura. A peça-chave era o valenque, botas de feltro feitas de lã prensada. Essas botas eram folgadas, permitindo a circulação de ar e evitando o acúmulo de suor. Podiam ser usadas com várias camadas de meias de lã, ajustadas de acordo com a temperatura. Os soldados russos usavam o ushanka, o icônico chapéu de pele com protetores de orelha. Mas o que o tornava genial era o seguinte: as abas podiam ser amarradas quando em movimento, permitindo a saída do calor e evitando a transpiração. Quando parados, as abas eram abaixadas, proporcionando o máximo isolamento térmico. A telogreica, uma jaqueta acolchoada, foi projetada para ser usada sobre várias camadas de roupa. Era folgada, permitindo a circulação de ar, e podia ser aberta ou fechada para regular a temperatura. Não se tratava apenas de roupa quente, era um sistema de regulação de temperatura. Componente 2. Gestão do calor metabólico. Os russos entendiam algo que os exércitos ocidentais não entendiam. Em frio extremo, o que você come é tão importante quanto o que você veste. Os soldados russos consumiam dietas ricas em gordura e calorias, não apenas para obter energia, mas também para gerar calor. O metabolismo das gorduras produz mais calor do que o metabolismo dos carboidratos. Uma dieta rica em gorduras animais, banha, manteiga, carnes gordas, literalmente transforma seu corpo em uma fornalha mais eficiente. Os soldados russos bebiam chá quente constantemente. Não café, chá. Eis o motivo. O chá contém compostos que promovem a vasodilatação, ou seja, o alargamento dos vasos sanguíneos. Isso melhora a circulação nas extremidades, prevenindo o congelamento. Eles comiam salo, gordura de porco curada, ao longo do dia. Um pedaço de salo, aproximadamente do tamanho de um polegar, fornece 100 calorias de gordura pura. Os soldados comiam isso a cada poucas horas, mantendo uma produção constante de calor metabólico. Componente 3. Técnicas de abrigo e descanso. Os russos sabiam como gerar calor sem fogo. A zemlyanka, um abrigo subterrâneo, era padrão para os soldados russos. Não eram apenas buracos no chão, eram estruturas projetadas, escavados abaixo da linha de congelamento e isolados com troncos e terra. Esses abrigos mantinham temperaturas de 30 a 40 graus mais altas do que o ar externo, sem nenhuma fonte de aquecimento. Os soldados russos utilizavam o método de sono em grupo. Vários soldados dormiam em contato próximo, compartilhando o calor corporal e os cobertores. Isso não servia apenas para se aquecer. Era uma técnica de sobrevivência que reduzia a perda de calor individual em até 50%. Eles compreendiam o princípio da adaptação ao frio. Os soldados russos eram deliberadamente expostos ao frio durante o treinamento, permitindo que seus corpos desenvolvessem adaptações fisiológicas, aumento da gordura marrom, melhora da circulação sanguínea e aumento da resposta de tremores.
Durante séculos, os observadores ocidentais descartaram a sobrevivência dos russos ao inverno como simplesmente acostumar-se ao frio. Mas a ciência moderna conta uma história diferente. A ciência das roupas adaptáveis. Pesquisas demonstraram que o sistema russo de roupas folgadas, em camadas e ajustáveis, é mais eficaz do que as roupas isolantes modernas em muitas situações. Por quê? Porque permite a regulação ativa da temperatura. As roupas isolantes modernas são projetadas para condições estáticas. As roupas russas foram projetadas para condições dinâmicas. Marchar, lutar, descansar, tudo no mesmo dia. Um estudo de 2015 da Universidade do Alasca comparou as roupas de inverno tradicionais russas com os modernos equipamentos militares para clima frio. O resultado? Em condições que envolviam níveis variáveis de atividade, o sistema russo apresentou melhor desempenho do que os equipamentos modernos na prevenção tanto da hipotermia quanto do superaquecimento. A ciência do calor metabólico, pesquisas nutricionais, confirmaram o que os russos já sabiam instintivamente. Dietas ricas em gordura aumentam a tolerância ao frio. Um estudo publicado no Journal of Applied Physiology descobriu que indivíduos com dietas ricas em gordura mantiveram a temperatura corporal central, 1,5 graus mais alta em condições de frio em comparação com indivíduos com dietas ricas em carboidratos. O tecido adiposo marrom, também conhecido como gordura marrom, é ativado pela exposição ao frio e pela gordura alimentar. Ele literalmente queima calorias para produzir calor. Os russos, por meio da dieta e da exposição ao frio, apresentavam maior atividade do tecido adiposo marrom do que seus pares europeus. A ciência da adaptação ao frio. Talvez o mais notável seja que pesquisas modernas validaram o conceito de adaptação ao frio. Estudos realizados com populações indígenas do Ártico e residentes de longa data em climas frios mostram diferenças fisiológicas mensuráveis. Aumento da taxa metabólica, melhoria da circulação periférica e termogênese induzida pelo frio aprimorada. Um estudo de 2018 descobriu que soldados que passaram por treinamento de adaptação ao frio conseguiam operar com eficácia em temperaturas de 10 a 15 graus mais baixas do que soldados não adaptados. Os militares russos praticavam a adaptação ao frio há séculos. Então, por que Napoleão e Hitler fracassaram onde os russos tiveram sucesso? Não foi apenas falta de preparo. Foi um mal-entendido fundamental sobre sobrevivência em climas frios. Os erros de Napoleão. A Grande Armée usava uniformes justos, concebidos para a aparência e não para a funcionalidade. Essas roupas comprimidas eliminavam bolsas de ar e promoviam a transpiração. Os soldados franceses não tinham tradição de adaptação ao frio. Eles vinham de climas temperados e não possuíam preparo fisiológico para os invernos russos. A dieta deles era baseada em pão e vinho, rica em carboidratos e pobre em gordura. Isso fornecia energia, mas não gerava calor sustentado. Eles não possuíam conhecimento cultural sobre técnicas de sobrevivência no inverno. Quando o frio chegou, não tinham nenhuma estrutura para entender como sobreviver a ele. Os erros de Hitler. Curiosamente, o exército alemão cometeu erros quase idênticos. Os uniformes alemães foram projetados para climas da Europa Ocidental. Eram inadequados para os invernos russos. Os soldados alemães recebiam rações padrão, novamente ricas em carboidratos e pobres em gordura. O ponto mais crítico é que os generais de Hitler presumiam que a tecnologia moderna, o transporte mecanizado, as armas avançadas, seriam capazes de superar os desafios ambientais. Eles estavam errados. Entretanto, os soldados soviéticos usavam as mesmas técnicas que seus antepassados haviam usado contra Napoleão. As mesmas roupas adaptáveis, a mesma dieta rica em gordura, as mesmas técnicas de abrigo.
Um veterano soviético descreveu a situação de forma simples. Nós sabíamos como viver no inverno. Os alemães estavam apenas tentando sobreviver. Há uma diferença. Então, o que podemos aprender com o método russo de sobrevivência no inverno? Em primeiro lugar, a adaptação é mais importante que o isolamento. A capacidade de regular a temperatura corporal é mais importante do que simplesmente se manter aquecido. Aplicação moderna. Não se vista com várias camadas de roupa. Use roupas que você possa ajustar. Ventile o corpo antes de suar. Adicione camadas de roupa quando parar de se movimentar. Em segundo lugar, a alimentação é importante no clima frio. Seu corpo é como uma fornalha e a gordura é o melhor combustível. Aplicação moderna. Em condições de frio, aumente a ingestão de gorduras. Nozes, queijo e carnes gordas são alguns exemplos. Esses alimentos proporcionam uma produção de um calor sustentada. Terceiro, a adaptação ao frio é real. Seu corpo pode aprender a lidar com o frio de forma mais eficaz. Aplicação moderna. Se você mora em um clima frio ou planeja visitar um, exponha-se gradualmente ao frio. Tome banhos frios. Passe tempo ao ar livre no inverno. Seu corpo se adaptará. Em quarto lugar, o projeto do abrigo importa mais do que o aquecimento. Aplicação moderna. Em situações de emergência, priorize o isolamento térmico e a proteção contra o vento antes de se preocupar com fontes de calor. Um abrigo bem isolado pode ser até 30 graus mais quente do que o exterior sem aquecimento. Essas técnicas são utilizadas hoje por pesquisadores do Ártico, alpinistas, forças de operações especiais, especialistas em sobrevivência. O método russo de sobrevivência no inverno derrotou 2 dos maiores exércitos da história. Foi aprimorado ao longo de 1000 anos e funciona tão bem hoje como funcionava em 1812 ou 1941. Napoleão aprendeu tarde demais. Hitler nunca aprendeu nada. O inverno russo não derrotou esses exércitos. O que derrotou foi o método russo de sobrevivência ao inverno. É um lembrete de que a natureza não se importa com sua tecnologia, suas táticas ou suas ambições. Mas o conhecimento real, prático e testado, pode superar quase qualquer desafio. As mesmas técnicas que derrotaram Napoleão e Hitler podem ajudá-lo a sobreviver a uma emergência de inverno, desfrutar de atividades em clima frio ou simplesmente compreender um dos maiores sistemas de sobrevivência da história. Se você achou isso fascinante, inscreva-se para receber mais técnicas de sobrevivência esquecidas e segredos históricos. E aqui vai uma pergunta. Que outros métodos de sobrevivência históricos você acha que esquecemos? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima. Respeitem o inverno.